Fala pessoal, esse é mais um Fala Adepto e hoje teremos como convidado o estudante de jornalismo da Fapcom e torcedor tricolor paulista, Matheus de Paula. Obrigada por participar. Olá, eu que agradeço a participação. Bom, a primeira pergunta. Na sua visão, a formação acadêmica impacta na carreira dos treinadores de futebol? Impacta porque toda a formação tem que ser vinda de estudos, né? Isso não só para o futebol, mas também para as outras áreas. Hoje a gente tem o futebol um esporte cada vez mais científico, com as análises de dados e também é, com treinamento, aqueles scouts que tem também, né? O Abel Ferreira usa isso bastante. Você vê que a comissão técnica dele é bem tecnológica, tem bastante tablets e análises. E isso às vezes eu acho que falta um pouco no Brasil e eles estão, de certa forma, trazendo, né? Rebominando isso. Uma vez eu vi uma entrevista do Bruno Guimarães, ele fala que o Brasil ele tem muita habilidade nos pés, né? Diferente dos jogadores europeus, que o futebol vai mais quadrado, né? E ele fala que no Brasil tem que existir essa mescla entre os estudos acadêmicos e análise tática e as habilidades dos próprios jogadores, para que nenhum sucumba o outro, né? Para que os dois caminhem e continue a voltar para o cenário mundial de elite. O Brasil, a última semifinal que participou da Copa do Mundo foi em 2014 e foi o que foi, todo mundo sabe. As duas últimas perdeu para times europeus, né? Seleções europeias, a Croácia em 2000, ano passado e Bélgica em 2018. E então é algo, repetindo, é algo que está caminhando. Não é ainda o ideal, mas está caminhando. A formação acadêmica e os estudos de comissão técnica para as análises de jogos e no futebol. O futebol não é só mais correr atrás da bola, não são mais 22 jogadores correndo atrás da bola. Não é mais só o discurso de falar, só porque eu joguei bola eu vou começar a falar, vou dar aula, que nem o Renato Gaúcho fez no Flamengo, disse que não precisava estudar porque ele tinha um talento e ficava na praia jogando futsal, futevôlei, em vez de treinar um time pra ser campeão da Libertadores, ser campeão de outros títulos. Mas eu acho que o Renato Gaúcho era um personagem. Ele, Será? tenho certeza, nenhum jogador. O time do Grêmio, ele joga bem. Ele tem muitas jogadas de triangulação. Você tem um time ali que é muito limitado e tá em terceiro ou quarto colocado na tabela. Se o. A gente preza por. Ele tem todos os estudos, né? Ele tem os estudos Tem obrigado. Mas A tem. primeira semana ele faltou, né? Faltou pra ir pra praia. Mas ele tem. Eu acho que ele é um cara muito estudado, só que ele não. Ele é um personagem. Existem personagens no futebol. Eu acho que ele é um. Eu acho que ele é inteligente, ele estuda o adversário, porque ele. Hoje eu acho que é impossível alguém chegar aonde ele chegou, fazendo o que ele fez, ainda mais com um time limitado tecnicamente, sem a tática. Mas eu também acho que o Grêmio de 2017, uma boa parte de 17, na verdade, um pouco de 2016, veio da filosofia do Roger, que treinou o time antes, do Renato. Pode ter vindo da filosofia, mas quem fez o trabalho foi o Renato. Porque É complicado. ele ganhou o campeonato. Ganhou. E ele ganhou do Roger. Não, o Roger treinava quem em 2017? 17? Não, ele Não ganhou do lembro. Jair Ventura em 2017 na Libertadores. Foi contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Mas ele é um bom treinador, eu acho. Ele é. Mas ele sempre treina um time limitado, então ele tem essas limitações. Mas o Campeonato Brasileiro ele tá muito bem. Ele perdeu por um time muito melhor que o dele na Copa do Brasil, né? O Flamengo jogando mal é melhor que o Grêmio. Oi? Porque o Flamengo jogando mal é melhor que o Grêmio. Conta do Em elenco Copas, individual. né? Talvez num pontos corridos ainda seja pau a pau. Mas o Renato Gaúcho eu achei ele um cara inteligente. Aqui ele é um personagem. É que nem no. Tem muitos personagens no futebol. Você pega o Ibrahimovic, o cara é um personagem. Renato teve um time bom, foi o Flamengo, não ganhou. Ele teve, mas muitos. Mas é que tá, o futebol ele é muito complexo, ele não é preto no branco. Então, você pega o Flamengo, ele tem toda uma questão de diretoria que não é uma diretoria forte.
E você tem um perfil de elenco muito difícil de trabalhar, que são jogadores que são mimados, porque é um elenco vitorioso, então é muito difícil ter o controle. O Dorival, ele teve um controle no Flamengo porque ele tem esse perfil paternalista. Ele cobra, óbvio, mas ele tem esse perfil de agregador de elenco, então ele consegue ganhar as pessoas no falatório, que é importante também. Você pega o Rogério no São Paulo, ou propriamente... Na verdade, no Flamengo, o Rogério ele se queimou, nem foi com os jogadores, foi com a diretoria. Foi. Mas são perfis diferentes. No São Paulo, ele mandou os jogadores ir para aquele lugar, porque não tava rendendo. E eu não acho que ele tá errado, ele tá certo, porque jogador é mimado, ele tem que ser cobrado. E foi derrubado por um. Ele foi derrubado por um jogador que ele trouxe que não vai ficar no ano que vem, que é o Marcos Paulo. Pois é, vamos para a próxima. Quais mudanças o futebol brasileiro pode adotar para melhorar a formação dos treinadores? Eu acho que é implementar cada vez mais cursos e oficinas de aprendizagem, né? Eu não sei se é cobrado para ser treinador do futebol brasileiro, é cobrado para ser... Tem a licença. Precisa ter a licença, então você precisa trazer mais estudos teóricos para isso. Eu gosto muito da escola argentina de treinadores, porque se você for ver no cenário sul-americano, eles têm vários treinadores importantes. Tem o Simeone no Atlético de Madrid, você tem o Bielsa, é argentino, né? Bielsa. Eu não lembro. Eu não sei argentino ou uruguaio. Mas a escola sul-americana, ela tem uma escola boa de treinadores. Tem o Simeone, tem o Galhardo, que ele é importante. Tem outros tantos também, que agora me fugiu o nome. Mas tem muito treinador argentino Scaloni. bom. O Scaloni, ele surgiu agora. O Scaloni parece o Diniz deles, porque ele surgiu e pum, despontou. Foi. E é importante você ter essa continuação, né? Tipo, ter a licença para ser cobrada a licença é como se fosse uma porta aberta para você continuar a manutenção do futebol brasileiro, dos treinadores. Mas você também precisa criar... E quando a gente pensa em futebol brasileiro, a gente não pode pensar só em elite, né? A gente não pode pensar só em Série A. Sim. Tem as outras séries também que precisam de regulamentação. Você precisa ter uma base salarial importante para os treinadores. Eu acho muito interessante aquela que recentemente implementaram, que o clube da Série A só pode demitir uma vez o treinador. Existem ainda os rebuliços que dá, o treinador ele se demite num acordo com o clube, aí acaba não caindo nesse lance do clube demitir, mas pelo menos já é um mecanismo que a CBF coloca para que não seja tão demitido tantos treinadores como era antigamente. Muito mais antigamente. Eu lembro que o São Paulo já teve recente. 5 treinadores no ano, 6 treinadores. O Santos agora, não sei o que aconteceu, mas demitiu o Turra. O Aguirre. Tem tudo pra cair, não sei o que vai acontecer com o Santos. Mas é a aposta que você não tem de manutenção de filosofia, né? De jogo. Seria interessante também trazer as pessoas da Europa também e de outros países da América do Sul para fazer cursos aqui também. Tipo, eles ministrarem aulas ou você levar o treinador para lá, sabe? Porque chegou um momento no Campeonato Brasileiro que tinham 12 treinadores portugueses e isso é um sintoma muito agravante para a formação de técnicos aqui no Brasil. Fazer um intercâmbio é bom. Alguns treinadores fazem intercâmbio. Rogério Ceni fez intercâmbio antes de virar técnico. Estudou na Europa, estudou no Inglaterra. Não, acho que ele assumiu São Paulo, foi demitido, foi pra lá estudou, voltou, fez um trabalho no São Paulo, acho que foi demitido, foi pro Fortaleza, fez um trabalho muito bom no Fortaleza, foi pro Flamengo, foi campeão no Flamengo, foi demitido por circunstâncias da diretoria, voltou ao São Paulo, ganhou o Campeonato Paulista, mas tinha um elenco limitado. Mas o Rogério sempre fala da experiência dele na Europa, que agregou bastante na carreira. O Paulista quem ganhou foi o Crespo, né? Foi o Crespo. O Rogério, ele já tinha treinado... Não é que ele tinha treinado, ele tinha estudado na Europa já antes de ter assumido o São Paulo. Ele foi conhecer lá o CT do Liverpool. Não só ele, mas o Dorival também, tem a foto lá com o Dorival, com o Pep Guardiola e o Mancini. Mas você pega o Mancini, não é um treinador que me encanta, né?
Ele tem times reativos e eu não acho ele um. Acho que ele é treinador pro Vitória, pro América. Eu acho que ele funciona melhor nesses times pequenos. O que não é um ponto ruim, é o treinador, né? A gente não pode só analisar que o cara é vitorioso porque ele ganhou no Palmeiras. Às vezes, se ele ganhou no Vitória, também no América é importante também. E, e é importante fazer esse debate do treinador sair do Brasil para estudar. Só que muitos treinadores também não têm o ensino do inglês, né? E isso é um agravante também. Eu lembro que o Roger Machado falou isso no Bem Amigos Do do, Sport TV, do do Sport Galvão. TV com o Galvão, que ele falou que a formação dos treinadores brasileiros era muito defasada e os treinadores não tinham o suporte do inglês, né? É. Um treinador também que. O Roger é um bom exemplo, porque ele tava dando aula esses dias na academia. E a academia da CBF é um exemplo de como a gente ainda tá atrasado nesse sentido. Porque são treinadores, não que seja desmerecedor, eles contarem as suas histórias, suas análises, enfim. Mas, sabe, é uma educação de reciclagem. Porque é o passaporte pro tipo, é um jogador, um treinador que foi jogador, ele fala suas experiências. Então, tipo, abriu essa porta para os treinadores que não foram jogadores e falar sua experiência. Então, acho que é um curso bem reciclagem e que nós estamos caminhando que nem bebê, passo a passinho, para tentar chegar numa profissionalização. E a próxima pergunta é sobre isso. O futebol brasileiro é atrasado? É de fato o país do futebol? É o país do futebol de forma histórica, mas não em caminhos metodológicos. Existem muitas explicações para você entender o que é o país do futebol. A gente tem o rei do futebol, a gente tem o rei do futsal, a gente tem a rainha do futebol. Mas olha o tanto que o futebol feminino ainda é atrasado. Existem sim os avanços, eles são importantes. Você pega aí o time do Corinthians, da Ferroviária. Agora o Arthur Elias vai estar na CBF como treinador, então talvez ele possa ser a pessoa para ter esses avanços no futebol feminino. O futebol masculino, ele é atrasado, mas você tem toda uma questão também geopolítica de que a gente é um país do... A gente é o sul global, né? É. A gente é o sul global, como a gente aprende com a Silene, com o Tineu. Então existe uma questão também financeira, de que o futebol ele é muito perifizado ainda, ele é periférico. Você pega ali o Patrick de Paula, né? Ele jogava na Taça das Da favela. Favelas e depois foi pro Palmeiras. Basicamente o futebol brasileiro é isso. É o cara que tava na periferia, na favela, e ele conseguiu um passaporte para ser jogador de futebol. Ele não tem nem os vislumbre do tamanho de conquista que ele conseguiu. Mas e isso reflete também nos treinadores. O Vitor Pereira deu entrevista um pouco tempo atrás, falando que o futebol. Todo mundo encarou como prepotência da parte dele, mas ele não estava errado. O futebol brasileiro, ele resgata jogadores mais velhos da Europa, brasileiros ou não brasileiros, em vez de investir na base e ter uma manutenção ali de time, de questão financeira também, porque quanto mais a gente já é revendedor, só que se a gente apostasse mais na base, a gente teria mais caixa e ainda mais time. E também, nossa, é uma questão estrutural, porque você pega a tabela de jogos, você pega aqui pro nosso cenário, o Paulista pega muito do nosso tempo, a gente joga de quarta a domingo. Eu lembro que ano passado o Rogério jogou tipo 20 partidas, 20, 30 partidas. É... Quarto domingo, sem descanso. E não tem como você treinar um time. A única coisa que os treinadores fazem é mostrar vídeo. É os caras sentarem, fazer as análises táticas e pronto. Não tem cabimento você ter uma manutenção de elenco, de clube, numa rotina dessa. Só que você pensa, né? O torcedor vai falar, mas o cara ganha 400 mil por mês, mas tem a questão física, né? E a gente é o país do futebol, sim, eu acho que é, pela questão histórica, mas em questão metodológica, não, né? A gente tá atrás ainda. Porque entra naquele lance de que o futebol, ele nunca foi. Ele começou a ser mais teorizado, acredito eu,
de uns 30, 20 anos pra cá. Talvez com a Copa de 90, a partir disso. Antes a gente dominava. Se você pegar num contexto de espaço de tempo, a gente ganhou, tipo, 3 Copas do Mundo em 20 anos. Por Menos aí. ainda. Acho que menos. Menos 50 e pouco. Uma em 58, 62 e 70. É, A gente ganhou. 12 anos. É, Tirando o que teve parada, né? mas a gente ganhou em pouco tempo 3 Copas do Mundo. E depois disso a gente ganhou só mais 2. Aí a gente considera que o futebol começou a ficar mais teorizado, né? Então é um problema. Isso, a gente precisa correr para esse caminho metodológico. Eu lembro que eu vi uma entrevista do PVC, ele falando do Diniz, que que o método de treinamento dele é algo totalmente novo e não tá bibliografado. E isso é um problema, porque ninguém consegue repetir o que ele faz e ninguém consegue estudar o que ele faz, de pegar os laterais, trazer para trás, trazer atacante para trás, todo mundo subir com a bola. Ele faz todo um esquema tático maluco e dá certo. O time do Diniz é bom, tem algumas fragilidades, mas é bom. Ele tá indo bem no Fluminense agora, ele tinha feito um bom trabalho no São Paulo, só que ele tinha perdido elenco, aí acabou ferrando tudo. E agora ele tá na seleção brasileira e tem, acredito eu, ele tem munição pra fazer um bom trabalho. Que é ganhar a Copa do Mundo, né? Mas eu não sei se ele vai ficar até Acho Antelote Não vem, vai. não sei. Acho que não vem. A questão de bibliografar é algo que o Abel também frisou, que quando ele chegou aqui no Brasil, ele perguntou, cadê os livros dos técnicos brasileiros pra eu estudar, pra eu ver? A editoria do Palmeiras falou assim, oi? Aqui não tem. Ele falou, como não tem? Como o Tele não tem um livro, sabe, dele. TV tem, não tem? Tele tem, mas tipo, é diferente do Guardiola, que é todo esquematizado com Mas é as uma questão táticas cultural. dele. É uma questão cultural. É uma questão cultural. Tipo, é mais um livro autobiografia. Então, que nem o do Galhardo. O livro do Galhardo foi um mecanismo pro Palmeiras ser campeão em 2020, na Libertadores. Mas é uma questão cultural. Aqui a gente não tem a cultura de perpetuar o conhecimento. Tipo, que nem tem lá fora. O Guardiola, ele tem, eu acho que 2 livros, não tem? 2, 3? Tem a parte 1 e parte 2. O Klopp tem livro. O Mourinho tem livro. O Mourinho é muito monstro. Mas não é muito bom, não. Mas ele é monstro. O Mourinho é o principal treinador português. Ele se é. você pegar os esquemas que o Mourinho fez pra acabar com o Messi, o Barcelona dele de 2010, eu acho que o Inter ganhou. Foi 2010 que a Inter ganhou a Champions? Ele fez um puta esquema tático pra inibir o Porto também. Ele ganhou com o Diego e Sabiano. Ele ganhou a Champions League com o Porto. Mas a Inter, pra mim, foi o grande esquema tático dele de como se defender, parando Iniesta, Xavi, Messi. Bom time. Bom time, excelente. Era o melhor do Barcelona. É. Bom, agora falando de mídia esportiva. Muito se cria um debate nas mesas redondas, nesses programas mais populares, alguns mais analíticos, de que treinadores brasileiros estão ultrapassados, tipo Luiz Felipe Scolari, Luxemburgo, Abel Braga. Pode citar um monte ainda. Tem diferente de ultrapassado e de trabalhos duvidosos. Mas de que modo a mídia brasileira pode contribuir para a profissionalização dos treinadores brasileiros? Porque é fácil só criticar, tipo, falar que é ultrapassado e tal, mas e trazer uma solução? Eu não sei se tá na mídia a solução de trazer... Mais um meio. Acho que o papel da mídia vai cobrar, porque o Felipão fez tal tipo de substituição, fez qual determinada tática em determinado jogo. Os métodos de treinamento, acho que a mídia vai caber a isso, a fazer aos treinadores. Não sei se vai ser a mídia, em geral, os programas de esporte, que vão trazer uma solução pro problema que é estrutural do futebol brasileiro. Mas eu acho que é ela que pode questionar o que cada treinador faz durante a semana, os métodos utilizados, né? Eu lembro que quando o Palmeiras assumiu o Felipão assumiu o Palmeiras em 2018. Eu não lembro qual tinha sido o treinador anterior. Foi Roger Machado. Foi o Roger. E teve essa diferença de... Idade. Não vou falar de idade, vou falar de escola.
né? E eu lembro que quando eu tava ouvindo um programa esportivo, falaram que que o Felipão, ele fez treino aberto. Tipo, 7 contra 7, se eu não me engano, 11 contra 11 no treino aberto. E treino aberto no futebol é muito difícil de acontecer, porque você tem mais Sim. espaço. Hoje, os treinos são mais setorizados. Então, para você criar situações de jogo e você tentar fazer o seu jogador aprender a dar um passe ou dois no máximo, dois toques na bola, no máximo. E eu lembro que teve esse questionamento, né? Não era um programa analítico, mas era o Estádio 97. O Domênico falou, tipo, vai ficar uma merda. E ficou, né? Eu não acho o Felipão hoje um bom treinador. Eu acho que ele é muito vitorioso, mas ficou perdido. Não só ele, mas e é engraçado, porque ele chegou numa final de Libertadores, né? E futebol se resume no Chegou. detalhe, ele podia ter ganho. Mas mesmo assim, eu acho que ele é um treinador que não me apresenta um futebol vistoso, que eu gosto. E o Luxemburgo é um caso ainda pior, porque ele é caricato e ele questiona o porquê os jornalistas questionam sobre o jogo dele, e isso é muito grave, né? Porque o jornalista vai perguntar o quê? O que ele comeu no almoço? Não. Vai questionar o que ele fez durante o jogo. E o Abel Braga também, o Muricy, com o tempo o treinador ele vai não que ele vai ficar, né? Mas o cara que ele não se atualiza, ele vai ficar desatualizado, né? O Guardiola, ele estuda, o Abel ele estuda. Ele pega o time, ele vê de cabo a rabo. Eu lembro que quando o Abel enfrentou o São Paulo na Libertadores, ele colocou ele colocou um jogador pra caminhar junto com o Luan. Eu acho que era o Veiga. E o Veiga abria espaço pro Dudu. E o Dudu fez o que quis no jogo. Então, eu acho que o treinador ele tem que estudar constantemente as diferentes táticas. O, o Dorival agora, ele fez um bom esquema para tentar se filtrar na zaga do Flamengo no primeiro jogo. E conseguiu, porque o jogo inteiro do São Paulo foi naquele lado esquerdo, que era Caio Paulista, Rodrigo Nestor. E foi ali que o São Paulo ganhou, porque o time inteiro do Flamengo tentava forçar o jogo no meio. Na direita não conseguia, porque tava o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não conseguiu passar do Rafinha e nem do Pablo Maia e, e Arboleda. E ainda por cima, quem tava na lateral aqui na esquerda era o Gabigol. E o Gabigol não é ponto, o Gabigol é atacante. Então quando ele subia, ele deixava o buraco no meio. E foi aí que o São Paulo subiu, com dois jogadores, o meio, o Nestor e o Caveri, que vinha também pra cobrir o meio. E foi assim que o São Paulo fez o gol. Então, isso foi estudo, isso não saiu do nada. É, e o futebol é assim. Ele é um estudo constante, né? E acaba sendo um pouco. Um pouco tardio aqui no Brasil, porque os treinadores não fazem essa completude de você pegar o time adversário e estudar de cabo a rabo para tentar fazer uma tática para ele. É, e agora eu queria saber qual é o papel, a responsabilidade que a mídia esportiva tem nesse discurso de ultrapassado. A mídia ela forma a, a o discurso, né? Então eu acho que total. Porque ela que fez isso, né? Quando, sei lá, o Neto começa a xingar o tal jogador no programa dele, o curitiano médio ali vai entender que o Neto tá falando certo e vai xingar também. Então, são os jargões, né? Ultrapassado. Então, a mídia ela tem total responsabilidade de colocar isso. Mas eu acho que ela teria que ir adiante e explicar o porquê, né? Ele é ultrapassado, mas porque ele fez isso, aquilo, isso. E não só ficar nos jargões populares, né? Porque eu acho que acaba um pouco pecando no jornalismo esportivo em geral. Que é mais um entretenimento do que jornalismo de fato. Você pega hoje programas que tem mais jogadores, ex-jogadores, do que propriamente jornalistas formados com base teórica, né?
É engraçado que a gente cobra dos treinadores bases teóricas de futebol, mas o jornalista também precisa ter uma análise Sim. tática para poder cobrir tudo certinho. E tá se perdendo hoje um pouco essa característica do jornalista mais teórico do futebol para um espaço para ex-jogadores. Um exemplo disso é o Pedrinho. Pedrinho e Praz. Acho que são os dois ex-jogadores com melhores perfil analítico que tem. Que ganha de vários profissionais da comunicação. E o Praz e o Pedrinho têm um perfil comum. Porque eles estudam bastante. O Vampeta também. O Vampeta. O Vampeta é bom. O Mauro César disse que ele é um dos ex-comentaristas, ex-jogadores que são comentaristas, que mais estuda. E o pessoal não dá credibilidade pra ele, porque acha que ele só é aquele jeito lá dele, falando, falastrão e tal. Mas não, tipo, um cara estuda. O Praz fez curso, não sei quantos cursos o Praz fez pra, tipo, tá lá na ESPN falando de uma análise de um jogo. Então, acho que é isso. Falta conhecimento. Em todas as áreas da sociedade vai se evoluindo. No direito, a gente tem que estudar. Na psicologia, na medicina, a gente tipo, não pode parar de estudar, porque vai aparecendo coisas novas. Vai aparecendo coisas que a gente não conhece. E no futebol não seria diferente. O futebol ele é muito volátil, porque ele sempre evolui. Não tem como não falar que ele passa por transformações. Você pega ali a seleção da Holanda, aquela máquina dos anos 70, 80, né? Da Copa do Mundo, ela corria em blocos. Você pega outras seleções e ela tem as suas mudanças, né? Você pega a Espanha de 2010, que era a base do Barcelona, aquele tic-tac, a Alemanha de 2014, são escolas diferentes de futebol. E a gente tem que tentar acompanhar esse ritmo, mas passa por essa profissionalização de treinadores, de academia, de você ter um estudo bibliografado, um estudo científico sobre o futebol mesmo, né? De poder evoluir. Bom, e agora estamos chegando pro final. De que modo trabalhos de português, tipo Abel Ferreira, Jorge Jesus, não só os que ganharam títulos, porque às vezes títulos não significa tudo, querendo ou não. Sei que é importante, mas não é tudo. Vitor Pereira, Paulo Souza, desses profissionais, como vai ajudar o futebol brasileiro? Como pode contribuir? Eu acho que como pode ajudar, como pode contribuir. Então, eu acho que existe uma questão de arrogância aqui do futebol brasileiro, de quem tá nas mãos das pessoas da academia de futebol, de esporte, de não querer aceitar o que vem de fora. Você pega ali o Wagner Mancini falando que todas as Copas do Mundo que o Brasil ganhou tinha treinadores brasileiros. Mas as que perderam também. Então, existe essa arrogância do brasileiro de achar que sempre tá certo. Então, é uma questão de sair do pedestal que tá para poder aprender. Então, é um exercício de alteridade de você se colocar no outro lugar, na outra pessoa. De você entender o que essa pessoa entende de futebol e que ela pode contribuir também. Então, eu acho que os portugueses eles têm esse estudo científico de poder contribuir para cá, mas vai ter que ter a disposição dos próprios brasileiros de querer aprender, o que eu acho que não vai acontecer. Bom, agora vou pedir pra você fazer um top 3 de treinadores que você viu, brasileiros. Top 3 treinadores que eu vi? O Tite. O Tite ele fez um ótimo trabalho no Corinthians. Eu não vou falar em ordem. O Tite ele fez um ótimo trabalho no Corinthians, não tem como não colocar ele. Pra mim, ele fez um bom trabalho na seleção, mas ele não ganhou. Então... E o jeito que ele saiu também foi um 7-1, em questão de moral. Mas o Tite era um ótimo treinador, ele é excelente. Que eu vi, olha, brasileiro. Eu vou colocar... Tô esperando você falar. Não, eu não vou falar o Rogério, oxe. Não vou lá, Rogério. Eu vou falar... eu gosto do futebol do Diniz. Tem que ser brasileiro, né? Tem que ser brasileiro. O Diniz é muito bom. E vai falando aí os treinadores. Como o São Paulino não coloca Muricy Ramalho? Então, o Muricy é ótimo, ele é excelente, só que eu não vi. Eu vi muito pouco.
Eu era muito novo, né? Então, não sei se eu coloco o Muricy. Eu vou colocar o Muricy porque o Muricy, ele foi campeão no brasileiro, tricampeão mundial com São Paulo, tricampeão brasileiro com São Paulo, ele ganhou a Libertadores no Santos, ele ganhou o título do Fluminense do brasileiro de 2010, então o Muricy merece. Vou colocar o Muricy, Diniz e Tite. Esqueci de ninguém não, né? Não, O Feipão não vou colocar não. não. Eu quero fazer um jogo. Pode fazer. Um treinador. Tem que ser brasileiro? Tem que ser brasileiro. Um treinador? O Diniz. Um treinador promissor. Promissor? Tem que todo ser brasileiro, né? Tem que ser brasileiro. Promissor? Putz. Eu vou colocar o Valentim. Valentim. Um treinador promissor bom. Um treinador brasileiro bom. É que você vai falar o Rogério. Eu não acho o Rogério promissor. O Rogério pra mim é realidade. Nem o Diniz. O Diniz não é promissor. O Diniz é realidade. Quem promissor se encontra? Deixa eu pensar. Tem Roger Machado, tem Thiago Nunes. Eu não acho que o Roger Machado e o Thiago Nunes são promissores. Pra mim, eles são realidades. Eles estão estão no futebol. Mas eles estão da no nova futebol. geração. Mas eles estão no Aquelas. futebol há uns 7 anos já, Já. né? 6 anos. Considerado da nova geração. Então você quer um melhor treinador da nova geração. O O Thiago Nunes, ele é muito bom. Vou colocar o Rogério, vai. Eu vou colocar o Rogério. E o medalhão? Medalhão bom? É. Medalhão bom, que é bom atualmente? Não, que tipo, é bom. Do que você viu. O Tite, ué. Tá bom, pode ser, Tite. Te dei a oportunidade de colocar o Felipão, o Abel Braga, mas tudo bem. Não vou colocar eles, não. Eu respeito, mas eu não coloco. Então tá. Então... É bom atualmente. Atualmente eles... Não... O Feipão tá treinando o Atlético, né? Volta e vai. Mas é que tá, né? Aquele desapego que não sai do futebol. Ele tinha saído do futebol e voltou. O Luxemburgo, a mesma coisa. Não larga o osso. É isso. Queria agradecer por você ter participado do meu podcast, aqui do meu videocast, do meu TCC. Obrigada pela nossa conversa. Eu que agradeço. Eu queria agradecer também a participação de vocês que assistiram esse episódio. E beijos. E tem mais episódio por aí. Tchau, tchau.